Eu vou fazer 30 anos daqui 17 dias e esse vídeo é pra falar sobre isso. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui pelo YouTube. Quando eu criei esse canal eu tinha várias ideias, mas a vida foi acontecendo e acabou que eu não fiz nada do que eu planejava por aqui. Mas enfim. Fato é que daqui 17 dias eu estou trintando. E eu queria conversar um pouquinho sobre o porquê que a gente tem tanto medo de fazer 30 anos. Antes de continuar, eu quero contar pra vocês que é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, tá? A primeira vez eu não gostei, a segunda vez ficou mudo e a terceira vez a bateria da câmera acabou. Ela tá com 2 pontinhos só, então oremos. Bom, não é segredo pra ninguém que 30 anos é uma idade, uma fase super emblemática. Turning 30 is not that big a deal. Oh, really? Is that how you felt when you turned 30? Why, God, why? Nós também fomos ensinadas a odiar envelhecer e a menosprezar pessoas depois de uma certa idade, inclusive mulheres. Eu vou falar bastante sobre mim, porque eu não tenho um conhecimento psicológico para falar de alguns temas, então eu vou falar para vocês das minhas experiências, do que eu tô sentindo, do que eu tô vivendo, prestes a fazer 30 anos. Eu acho que o meu maior desespero, ele vem da comparação. E não só meu, mas de todo mundo. Tô falando de uma pessoa prestes a fazer 30, mas a gente poderia ter essa conversa com alguém de 25, de 19. Acho que em todas as fases da vida, depois da internet, das redes sociais, a gente começou a se comparar demais com a grama do outro, que pela internet tá sempre muito verde. E isso me faz pensar muito se eu continuaria tão insatisfeita, tão frustrada comigo, com a minha vida, se eu não tivesse rede social. Porque quando eu olho em volta das pessoas reais, da pessoa da academia, do Pilates, da padaria na esquina, a vida delas também não é aquela aesthetic toda que a gente vê no Instagram. E olha, eu tô falando de um lugar muito consciente. Eu não me considero uma pessoa ingênua, nem bobinha, nem que acredita em tudo que vê na internet. Mas fato é que algumas coisas são muito concretas, tipo quando você vê uma pessoa de 20 anos comprando a primeira casa, o primeiro carro, fazendo aquela viagem incrível, e você começa a se questionar de caramba, por que eu não tô fazendo essas coisas? Eu tô muito atrasada, era pra eu estar no meu quinto carro. E e a gente vai se comparando sem saber exatamente como é a vida do outro por detrás daquele filtro todo do Instagram. Mas isso a gente já sabe. O que tem a ver fazer 30 anos com tudo isso que eu tô falando? A expectativa sobre uma pessoa nessa fase da vida. Quando você pensa numa pessoa de 30 anos, você que tem 20 ou menos que 20, como que você imagina ela? A gente tem o inconsciente coletivo do sucesso aos 30, que é a pessoa bem estruturada na carreira, ela tem a casa própria, carro, faz viagens. Se o sonho dela é construir família, ela já tem pelo menos um filho, ela fez faculdade, ela casou, ela tem todos os pratinhos rodando perfeitamente. Mas será que é assim que acontece de fato? Vou falar por mim, tá? Eu estou fazendo 30 anos esse mês. Eu me formei na faculdade, me casei, não quero ter filhos, sou empresária, a minha empresa tá indo bem, mas na minha cabeça era pra ela tá indo muito melhor. Eu não tenho carro. Eu tirei carteira com 28 anos, na verdade, porque como eu trabalho em casa, tirar carteira e ter um carro não fazem parte das minhas prioridades. Eu também não tenho uma casa própria, nem um terreno, nem um bem no meu nome. Eu sei que eu já poderia ter pensado melhor nisso, porque eu viajo bastante e as viagens custam caro, mas eu não tenho vontade de fazer isso. E é aí que tá o ponto-chave pra mim, entre a minha versão que fica muito preocupada com algumas coisas, me comparando e surtando, e a minha versão que tá tentando entender o que de fato eu quero pra mim, e não o que se é esperado de mim. Eu acho interessante a gente entender que o conceito de realização pessoal, ele é pessoal, e ele é muito particular para cada um. Às vezes, para uma mulher que sonha em ser mãe e ter uma família grande, ver uma menina de 20 e poucos anos, grávida do terceiro filho, casada, sem um curso superior, cuidando do lar, essa pode ser a ideia de realização para uma parcela das pessoas. Para outra parcela das pessoas, como eu, por exemplo, que não quero ter filhos,
Essa ideia de família e de maternidade, ela não representa uma realização pessoal para mim. Não é uma aspiração minha. E quando a gente coloca isso nos 30, parece que você tem que estar dentro das expectativas sociais e dos seus parentes, dos seus amigos e do vizinho sobre aonde você tem que estar com a sua vida. Como alguém que conversa e conhece e convive com várias outras pessoas nessa mesma fase da vida, nessa mesma idade, é que ninguém está com o 100% resolvido. Porque essa ideia de estar com a vida toda resolvida aos 30, ela é absolutamente utópica. Porque afinal, o que é estar com a vida toda resolvida? O que é resolvido pra você pode não ser resolvido pra mim. O resolvido pra fulana pode ser estar grávida. Pra mim não é, eu não quero engravidar nunca. A gente cria esse sentimento de que nós estamos sempre atrasados, baseados numa régua que geralmente não é nossa. A gente acaba se perdendo do que a gente realmente quer. O que você quer? O que te faz feliz de verdade? Quais são os seus objetivos de vida? Os seus. Quando você tá sozinha ali no quarto, na hora de dormir, você e os seus pensamentos. O que te faria feliz? Quais são os seus objetivos? Sabe aquela frase que um dia normal na sua vida é a vida dos sonhos de alguém? Eu acredito muito nessa frase, porque eu sinto que eu vivo isso. Um dia normal na minha vida hoje, com 29 anos, é literalmente a vida dos meus sonhos de quando eu tinha 19 para 20. Eu sou de Minas Gerais, de uma cidade chamada Governador Valadares. E quando eu tinha 18 anos, eu saí de Valadares e me mudei para Curitiba. E esse era o meu sonho, o maior sonho da minha vida, morar em Curitiba. Eu lembro que os meus amigos brincavam que eu passava na frente da mesma praça todo dia e falava assim, ai, essa praça é tão linda. E eles falavam, Ana, a gente mora aqui há 6 meses já e até hoje você fala o quanto essa praça é linda. Você parece uma turista. E de fato eu tava vivendo um sonho morando em Curitiba. Outra coisa sobre essa fase é que eu era a pessoa mais velha do meu ciclo de amigos. E isso também fazia eu me sentir muito atrasada, porque eles eram mais jovens e a gente tava ali naquele mesmo lugar, fazendo cursinho, tentando entrar no vestibular. Então, pra mim, era como se eu estivesse numa competição que eu tinha que estar fazendo alguma coisa a mais que aquelas pessoas. Afinal, eu era mais velha do que elas, eu tava atrasada. E eu acho que isso reverberou por muitos anos na minha vida, por muito tempo ainda. Eu dividia quarto com outra pessoa, eu morava num pensionato, depois eu dividi apartamento com outras pessoas que eu nem conhecia, sabe? Pessoas que você conhecia ali, tipo, na hora que você se mudava. E eu lembro que ter um espaço só meu era o maior sonho da minha vida. Era assim, eu desejava ter as minhas próprias panelas na cozinha, uma roupa de cama bonita na minha cama, uma cama minha, pendurar quadros na parede. Pra mim aquilo era o maior sonho da vida. Então hoje, 10 anos depois dessa história, eu tento olhar para todas as coisas com uma ótica muito grata de caramba, eu quis tanto isso, eu queria tanto isso há 10 anos atrás. Por que agora que eu conquistei, que eu consegui, isso não tem mais valor? Eu sei que para muita gente naquela mesma época, isso era um sonho muito bobo. Então, o conceito de realização, ele é muito relativo. Mas, de novo, por algum motivo, quando a gente chega na fase dos 30, parece que existe uma régua imaginária que tenta nivelar todo mundo no mesmo conceito de sucesso. Por esse e outros motivos, eu acho que fazer 30 anos cria esse peso tão grande na gente. Eu tô me sentindo muito nervosa por vários motivos. E olha que, como eu já falei, agora eu não sei se falei nesse vídeo ou em outro, porque já comecei tantas vezes, mas eu considero que eu já realizei alguns sonhos, que são os meus sonhos, que talvez para outras pessoas sejam uma grande bobagem, mas eu me formei, eu fiz a minha plástica dos sonhos, que era um desejo para mim muito grande, eu sabia que eu só faria quando eu tivesse o meu dinheiro. Eu abri a minha empresa, que não era um sonho, mas que permitiu que eu realizasse vários outros sonhos. Eu me casei, que apesar de nunca ter sonhado em casamento, eu fico feliz de ter encontrado uma pessoa para dividir a vida. E encontrei muito nova, né? Eu conheci o meu marido, eu tinha 20 anos, então já tem quase 10 anos que a gente tá junto.
Eu também viajei para muitos lugares que eu queria, realizei vários checks de viagem que eu tinha. Esse ano eu fui para a Oceania, que é muito além dos meus sonhos. Em vários momentos, apesar de ter uma lista de conquistas que eu considero muito importante para mim, que sou a pessoa que tem que achar importante, porque essas conquistas são minhas, às vezes eu fico assim, mas eu não tenho um carro. Mas eu não comprei ainda uma casa própria, eu moro de aluguel. Seria só pra eu falar que eu tenho. E olha só como eu sou uma adulta pro max. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu sou casada. Quantas pessoas não se casam com péssimos companheiros porque estão chegando ali na fase dos 30 e elas entram em desespero porque elas precisam casar e elas acabam mantendo relacionamentos fracassados para suprir uma opinião popular de que a mulher tem que se casar logo. Porque senão a mulher fica velha. Ninguém quer uma mulher de 30 anos. Por que a gente tá tão... A gente normalizou tanto ouvir esses comentários sobre a mulher de 30 anos e a gente toma isso como verdade. Geralmente, esses comentários vêm de pessoas que não têm mais nada para agregar. De pessoas que muito provavelmente você não admira, você não se espelha, você não tem nenhum motivo para tomar como verdade o que aquela pessoa fala. Mas de alguma forma, isso acaba pesando pra gente. E eu digo agora sobre mim, sobre uma pessoa prestes a fazer 30 anos, que ultimamente tem visto muito conteúdo de ódio sobre mulheres mais velhas, mulheres de 30 anos, esses vídeos Red Pill que os homens falam que a mulher aos 30 perde valor de mercado, como se nós fôssemos um objeto. Por que a gente acaba se afetando por isso e deixando isso de maneira inconsciente ditar as nossas decisões, ditar a maneira que a gente se porta? Essa vida fantasiosa do Instagram, criando essas comparações inalcançáveis, tem deixado a gente meio maluca mesmo. Muito por conta dessa mudança rápida que a internet proporcionou na sociedade. Você vê meninas muito jovens, de 20 e poucos anos, comprando o 5º carro e a 8ª casa, e você começa a achar que tem alguma coisa de errado com você. Então, toda vez que eu tô meio maluca das ideias, eu converso com alguém da minha família. Porque para eles não é natural uma pessoa de 20 e poucos anos comprar casas, imóveis e carros de luxo, como a gente vê hoje na internet. Eles têm uma visão mais limpa da situação toda do que nós que crescemos nesse ambiente, né? Por ser muito mais nova do que o resto da minha família, isso tem os lados ruins, negativos, mas tem esse lado muito bom, porque eu ouço desde sempre que, nossa, a melhor fase da sua vida vai começar agora, 30 anos, nossa, tudo de mais incrível na minha vida aconteceu depois dos 30, e é muito gostoso ouvir isso. E quando alguém vem mais novo conversar comigo e falar, por exemplo, de eu vou fazer 25 anos, mais perto dos 30 do que dos 20, eu também reproduzo essas frases que eu ouço da minha família de a melhor fase vem agora, nossa, as melhores coisas da minha vida aconteceram depois dos 25. E não é porque eu tô sendo falsa ou eu tô sendo iludida, é porque é verdade. De fato, as melhores coisas da minha vida que eu considero, né, hoje, elas aconteceram depois dos 25. Então, existe uma pressa muito grande de conquistar e uma dificuldade muito grande de apreciar o caminho, o trajeto para chegar nessas conquistas, o planejamento, a ideia, o início de um sonho. Quem eu tô tentando impressionar? Qual é essa linha de chegada? Quem fez essa linha de chegada? Porque eu não fiz. Com 20, ou com 25, ou com 30, ou com 50. As pessoas que eu mais admiro, elas geralmente não estão tentando provar nada pra ninguém. Elas estão absolutamente confortáveis sendo quem elas são. E eu quero falar pra vocês sobre isso, que esse caminho, essa tentativa, tem sido a melhor parte de quase 30. Eu acho que eu cheguei numa fase que eu genuinamente gosto de mim. Eu gosto de mim. Eu gosto da pessoa que eu sou e do que eu represento. Dos meus estereótipos, das pessoas olharem pra mim e saberem que eu sou isso aqui mesmo. Isso só veio agora nos 20 e tantos, 20 e muitos.
Vamos pôr aí uns 27, tá? 27 mais. E eu acho que é aquela coisa de que a gente sofre por fazer 30 anos muito antes de fazer 30 anos. A gente fica nesse nervosismo muito antes dos 30 de fato chegarem. Então agora que eles estão chegando, eu tô vivendo um tipo diferente de nervosismo. Eu tenho pensado o que não dá mais tempo de fazer. E são pouquíssimas as coisas que não dá mais tempo de fazer. Mas de alguma forma eu foco nelas. É uma autossabotagem enorme. Por exemplo, eu descobri recentemente que não dá mais tempo de eu fazer o concurso dos bombeiros. Aí eu te pergunto, em qual outro momento da minha vida eu pensei em fazer o concurso dos bombeiros? Gente, eu nunca pensei nisso. Isso nunca foi um plano, um sonho, um desejo pra mim. Mas agora que não dá mais tempo, parece que eu precisava disso, só pra eu ter o que lamentar em cima e falar, nossa, não dá mais tempo de fazer o concurso dos bombeiros, eu fiquei velha demais pra isso. E só um detalhe, tá? Eu tenho 1,54 m. Nem se eu quisesse, nem que eu tivesse 20 anos, eu também não poderia fazer o concurso dos bombeiros, porque eu não tenho a altura necessária pra ser bombeira. A gente se apega a umas bobagens só pra lamentar que os 30 chegaram. Eles estão aí já. Eu tenho 17 dias com 29 anos. E sabe o que vai mudar dia 31 de julho, quando eu acordar com 30 anos, na minha vida prática? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu vou continuar tendo que atender os meus clientes, eu vou continuar tendo que acordar cedo, ir pra academia, fazer os meus rituais, eu medito, vou continuar meditando. Não vai nascer uma mecha de cabelo branca gigante, uma ruga enorme no meu rosto, e eu não vou acordar com a coluna travada, a não ser que eu tenha festado muito na noite anterior. Talvez nem assim. O meu objetivo aos 30, dos 30 aos 40, aos 35, eu volto aqui com 35 pra falar como é que tá sendo. É gostar cada vez mais de mim. Cada vez mais me olhar no espelho e gostar da pessoa que eu sou, para além da aparência. Apesar de eu achar a aparência muito importante, é uma noia minha também e acho que da maioria das pessoas que eu conheço. A gente quer se sentir bonita, a gente quer sentir a pele bonita, o cabelo, o corpo, mas para além disso, eu quero gostar de mim como eu sinto que eu gosto hoje, mas cada vez mais, da minha participação no mundo. Porque hoje eu sinto que eu estou me tornando um ser humano que agrega na sociedade que a gente vive. Eu sou uma pessoa prestativa, eu me importo com problemas sociais, eu me importo com os animais, com a natureza, com os idosos, com as pessoas no geral, com as crianças. Eu quero sentir que eu sou alguém que, se precisasse me clonar, eu ia gostar dessa pessoa, eu ia querer conviver com ela, eu ia querer ser amiga dela. E ultimamente esse tem sido o meu mood sobre fazer 30 anos. Me tornar alguém que eu goste. É muito importante a gente gostar da gente mesmo, porque a maioria das pessoas não gosta. E é por esse motivo que as pessoas acabam se colocando num lugar de insatisfação e de comparação, porque você nunca sabe o que você quer, o que você é, o que você gosta. Você vê uma estética na internet e você quer replicar aquilo, porque se você for daquele jeito, você vai gostar de você. E aí aquela estética cai em 5 segundos e aí de repente você quer ser parecida com aquela outra pessoa. A gente nunca sabe o que a gente quer. Então, para os meus 30 anos, o meu desejo mais sincero é que eu consiga olhar para dentro de mim, gostar de mim e me conectar cada vez mais com a minha essência, com as coisas que fazem parte de mim, da Ana Clara. Se tirar a internet, se tirar as redes sociais, se tirar todas essas interferências externas, o que sobra dos meus hobbies, dos meus prazeres, das coisas que eu admiro, das coisas que eu me espelho? O que sobra? Eu decidi fazer esse vídeo muito para deixar registrado como tá a minha cabeça prestes a trintar. Acho que é um assunto muito complexo, porque a gente fala muito sobre isso. Por mais que seja só mais uma idade, é só mais um ano, eu tô com 29, amanhã eu vou estar com 30. A gente sabe que não é bem assim, né? Existe um inconsciente coletivo do que é fazer 30 anos. Então eu tô fazendo esse vídeo pra iniciar uma série de vídeos que eu quero fazer nessa nova fase da minha vida, um pouco mais corajosa, um pouco mais foda-se também, que é maravilhoso quando a gente chega nessa fase. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu gravei esse vídeo milhões de vezes e sabe uma coisa engraçada? Nenhuma ficou igual à outra.
Em umas eu falei sobre arrependimentos, em outro vídeo eu falei sobre admirar as pequenas coisas da vida. Cada vídeo eu falei de alguma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E isso me fez perceber o quanto esse assunto é abrangente. Eu pensei em fazer um vídeo sobre todos os arrependimentos que eu construí até aqui, ou sobre as coisas mais importantes que eu aprendi até aqui. Eu pensei em várias coisas, mas eu quero deixar esse espaço muito aberto e democrático para vocês falarem também o que vocês acham sobre esse assunto, quantos anos você tem. Que pergunta que tá ficando pesada, né, menina? Quantos anos você tem? Eu já tô respondendo quase 30 desde que eu fiz 29. Olha como a gente é louca. Eu fiz 29 e eu falava quase 30. Porra, eu nem aproveitei o prazer de falar que eu tenho 29, meus últimos 20. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.